Senhor presidente, eu quero começar dizendo a Vossa Excelência que no dia 23 de setembro de 2023, e aos nossos pares, 72% dos brasileiros, numa pesquisa da Datafolha, que aliás eu acho um instituto de pesquisa que eu não tenho muita credibilidade, apontou que são contra a legalização da maconha recreativa. Nós representamos aqui o povo brasileiro. Nós temos a obrigação de acuarmos aqui, já que fomos eleitos pela população brasileira, a vontade da população brasileira. É esquisito, é contra-razoável estarmos aqui representando a população contra o sentimento da população brasileira. Me parece uma questão clara de um paradoxo, né, que se anuncia. Uma outra questão, senhor presidente, com a ausência do eminente relator, dizer a Vossa Excelência da nossa alegria com a aceitação por parte do relator da nossa emenda, que fala da questão fática, e vou explicar a Vossa Excelência por quê, né, quando se define a distinção entre o usuário e o traficante. O legislador foi sábio no artigo 28, quando determinou no seu parágrafo 2º que para determinar se a droga destina-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, dá a discricionariedade da definição se é ou não porte ou tráfico a quem faz de fato a apreensão, quem está com a mão na massa, e não quem está num gabinete de ar refrigerado, fazendo militância política, muitas vezes em função de narrativas, representando grupos específicos e minoritários, por mais representativos que sejam da sociedade. É importante nós termos uma visão holística, uma visão da necessidade real de quem está lá na linha de frente, representando e defendendo a sociedade brasileira. Eu fiz aqui um compilado, eminente presidente, em função da votação que já ocorreu, de oito eminentes ministros que já se pronunciaram em relação à descriminalização e em seguida a quantidade que deveria distinguir quem porta e quem trafica. 8 ministros. Está 5-3 a favor da descriminalização. E o Brasil está a caminhar, a continuar nesse passo. Faltam 3 senhores ministros votarem. Há uma possibilidade muito forte de que nós tenhamos, por parte do Supremo Tribunal Federal, a descriminalização do porte de drogas no nosso país, inclusive com a dosimetria. Eu quero lembrar que a Holanda foi pioneira nesse processo. E lá não é ilegal portar 5 gramas. 5 gramas de maconha. Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, que é um país que é um estado tão progressista, né, 28,35 gramas. Lá no Canadá, 2,5 gramas. Lá em Portugal, 25 gramas. E por aí vai. Por que eu listei isso aqui, senhor presidente? Os países que liberaram maconha estabeleceram uma quantidade de droga que, em média, são bem menores do que o voto médio que foi dado no Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos aqui muito mais liberais do que os países que nos antecederam há muito mais tempo. E o que ocorre, de fato, é que na hora em que se define a quantidade, nós definimos que, de fato, é legal andar com a quantidade de entorpecente de maconha livremente. Né? O Supremo Tribunal Federal, mesmo que não aprove a descriminalização, está definindo uma quantidade X em que o cidadão não será indiciado, não será apreendido, não será notificado. Porque o que vai acontecer na vida real é um fato. Eu só concluí, Vossa Excelência, está escrito em seguida. Mas uma parte, só tem 10 minutos, pelo amor de Deus. Viu? Então, a nossa preocupação aqui foi que nós deixemos para que quem faz a apreensão e o juiz que fará o julgamento, a avaliação caso a caso. Há uma discussão no Brasil extremamente perniciosa, por mais bem intencionada que ela seja, que é a questão do tal do racismo estrutural. Veja o que aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro. Por favor, senhores, se debrucem sobre o Estado do Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro hoje virou um santuário de marginais, de bandidos. O Brasil inteiro, os bandidos, os meliantes, os assassinos, os facínoras do Brasil inteiro estão indo para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque desde a questão da epidemia, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aliás, do eminente ministro Edson Fachin, que impede que determinadas comunidades subnormais, as comunidades mais pobres do Rio, possam ser acessadas pela polícia, a não ser com autorização, ou com anuência, ou com o conhecimento prévio de uma série de secretarias, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Ministério da Saúde. E o fato é que quando a polícia chega lá, o ladrão já está avisado. E aquelas barreiras que eram barreiras que existiam no estado do Rio, em várias comunidades, que eram barreiras móveis, viraram barreiras fixas. E nós estamos vendo novamente iluminados que não foram eleitos pela população com todo o respeito que eles merecem. Tá? Sem conexão com a sociedade brasileira, decidindo assuntos sérios que alteram profundamente a vida das pessoas. Relator, Vossa Excelência fez um trabalho admirável, personificando o desejo dessa casa e da sociedade brasileira. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel sem nenhuma vontade e sem nenhuma disposição de hostilizar quem quer que seja. Se a legislação não foi alterada, é porque a população não quer que ela seja alterada. Existem leis, por exemplo, de 200 anos atrás que estão intactas, incólumes, existindo, vigindo. Não é porque alguém se sentiu incomodado que vai alterar a lei. A lei precisa ter, necessariamente, a validação do parlamento brasileiro, que representa o povo brasileiro. A divisão, a separação dos poderes é essencial para a sanidade, para a vitalidade da nossa democracia. É assim que deve funcionar o equilíbrio, a independência, a harmonia e o respeito entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal está debruçado sobre o tema. Muito bem, ele que fique debruçado sobre o tema, e nós faremos a nossa parte. Nós faremos a nossa parte em consonância com o sentimento da sociedade e com uma questão objetiva: a explosão da violência, da insegurança pública no nosso país. E aí nós poderíamos resolver, ou começar a resolver, pela questão estrutural. Como é que está a questão da educação? Vamos discutir daqui a pouco um projeto que trata da ampliação da lei de cotas nos concursos públicos. O relatório está aí, público, de 20% para 30%. 25 anos. Então, ao invés de estarmos resolvendo a questão do acesso à educação e da melhoria da qualidade da educação no nosso país, que vai permitir que as pessoas possam estar qualificadas para ingressarem no mercado de trabalho e terem dignidade, nós estamos perpetuando uma história de fracasso desse país. Porque nós não estamos resolvendo o acesso à educação e o acesso à qualidade da educação. Nós estamos literalmente varrendo para debaixo do tapete os nossos problemas. Então não é permitindo que o cidadão fique portando uma quantidade X de drogas que nós vamos resolver a questão do desencarceramento ou, entre aspas, do que se chamou aqui de racismo estrutural no país. Nós estamos literalmente colonizados por uma lógica do politicamente correto. E vejam, pergunte à população brasileira que você representa, senhores senadores. Pergunte ao cidadão, à mãe de família. Eu tenho na minha família casos ligados a esse problema. Eu sei o que é, porque ando na periferia das grandes cidades brasileiras, no caso da minha capital natal, e sei o que é o problema da droga para a família que não tem a quem socorrer. Nós vivemos num ciclo vicioso que não se completa porque o Estado está preocupado com essa lógica, me parece, do politicamente correto, em resolver a causa sem trabalhar, o efeito sem trabalhar a causa. Então, eminentes senadores, eu estou absolutamente tranquilo em votar favorável ao projeto, ao relatório que foi feito aqui pelo senador Efraim, brilhantemente feito, né? E defendê-lo, inclusive, por ocasião da discussão que ocorrerá lá no Congresso Nacional, no Senado da República e, subsequentemente, na Câmara Federal, para restabelecermos a normalidade dentro do nosso país. Com a palavra o senador Jorge Seife.